Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Senhor, e enche-me de novo. Tu és o Deus da minha vida. Oh, te adoro e te exalto, meu Deus, o Deus do meu amor. Oh, grande, aleluia. Aleluia,
Senhor, digno de honra e de glória. Eu te adoro, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Digno de honra, de glória, de louvor e de adoração é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Estamos aqui experimentando um visual diferente, né? Totalmente diferente hoje, um ângulo diferente. E também tem outra coisa que eu preciso explicar para vocês, meus irmãos, que é o seguinte. O cartaz não está errado, realmente hoje é o Salmo 72. Mas alguém pode estar pensando, mas a gente não já estava no 77? Pois é, só que depois observando, o irmão chamou a atenção que a gente não tinha feito o 72. Então nós estamos voltando, né, já para o 72 para completar, porque o nosso propósito é fazermos salmos da fé, de todos os salmos, amém? Dos 150 salmos. Como é que vai ser no Salmo 219, eu não sei, Deus vai dar a direção. É um salmo muito grande, talvez a gente faça umas 5 ou 6 lives só do Salmo 119, não é verdade? Mas com certeza nós vamos fazer a live do Salmo 119 também, né? E o de hoje, como eu disse, é o Salmo 72, que diz assim, vamos ler o Salmo 72. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça, ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva, que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsas e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes, e seja sua messe como o Líbano e das cidades. Floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. E o versículo 20, o último versículo, diz assim: findam as orações de Davi, filho de Jessé. Então, o que está dizendo aqui? Que esse é o último salmo de Davi, né? Termina aqui com o Salmo 72. Só que esse salmo tem uma coisa interessante, né? Davi está fazendo esse salmo aqui, e na verdade ele faz uma oração por ele mesmo, né? Porque ele era o rei de Israel, e ele começa no primeiro versículo dizendo assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. E tudo que Davi vai dizendo aqui, muita gente se atrapalha, né? Eu leio um versículo assim, pensa que está falando sobre Deus, mas na verdade os versículos posteriores aqui estão falando sobre o rei Davi.
Ó, julgue ele com justiça o seu povo, julgue ele os aflitos do povo, seja ele como a chuva que desce. Aí diz assim o 9, convence diante dele os habitantes. Aí o 12, porque ele acorda ao necessitado e clama, tem piedade do fraco, redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue dele. Tudo isso aqui não é Deus, ele está falando dele. Então, como assim dele? Ele está sendo arrogante? Não, ele está pedindo a Deus que Deus conceda ao rei os teus juízos e a tua justiça. Ele está fazendo uma oração por ele, para poder ele dizer que a partir daí, desse socorro, desse auxílio, dessa benevolência da parte do Deus Todo-Poderoso, ele vai julgar as pessoas com equidade, ele vai abençoar as pessoas serão abençoadas através dele, né? Também diz que ele viverá para dar o ouro de Sabá, e continuamente se farão por ele oração, e o bendirão todos os dias. Está falando do rei. Ele está pedindo, ó Deus, concede ao rei isso. O rei era ele. Concede ao rei esses juízos. É como se ele tivesse dito assim, concede ao rei, Senhor, a capacidade para reinar, porque eu sou o rei e eu preciso dessa capacidade para poder abençoar as pessoas, abençoar as nações, fazer justiça, julgar as pessoas com equidade e tal. No finalzinho, ele diz o seguinte. Olha, o último versículo do clamor que ele está dizendo que o rei vai fazer, né, ou ele mesmo, por causa da benevolência de Deus, vai fazer, é que subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem de bem-aventurado. Nele quem? No rei Davi. Ele está dizendo o que o rei iria fazer por causa da benevolência, do favor, da graça de Deus. Aí no final ele diz, né, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios, bendito para sempre o seu glorioso nome e tal. Então veja bem, qual o sentido, qual a revelação desse salmo? Davi pede para ele, que sendo o rei de Israel, que Deus derrame da sua graça, do seu juízo sobre ele, os juízos, para que ele julgue com justiça. Mas tem um detalhe interessante, é o último salmo, veja, por isso que ele faz esse clamor por ele mesmo, é o último salmo. É como que ele fez vários salmos, quando chega no último ele diz, olha, eu te peço uma coisa, Deus, concede graça, juízo, para que eu faça isso, né? Eu sou o rei, eu quero abençoar as pessoas e tal. Mas tem um detalhe interessante, como eu estava dizendo. Embora Davi esteja pedindo isso para ele, na verdade esse salmo também é um salmo revelacional, é profético, né? Esse salmo está não somente sendo a expressão de clamor de um rei que era ungido de Deus e que amava a Deus, pedindo dele graça para julgar o povo, para abençoar as pessoas, mas também é uma representatividade ou uma tipologia do próprio rei Jesus. Amém? Muitas vezes Davi, ele é uma espécie de tipo da pessoa do Senhor Jesus. Tanto é que até tem uma profecia a respeito de Israel que diz que nunca vai faltar, o trono de Davi vai ser sempre ocupado. Então, Senhor Jesus, ele é o representante disso, né? Ele é o representante que vai assentar no trono no milênio que virá brevemente, está muito próximo de acontecer o milênio. Então, na verdade, muitas dessas coisas, desses clamores, desses pedidos que Davi expressa aqui, dizendo o que ele vai fazer por causa da graça de Deus, né? Na verdade são revelações do que o Rei dos Reis, Senhor Jesus, vai fazer no milênio. Olha só, veja bem, a partir do 2 ele diz, julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Ora, a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai sentar-se no trono em Jerusalém e vai, com cetro de justiça e de equidade, vai julgar o povo. O 3 diz assim, os montes trarão paz ao povo e também as colinas a trarão com justiça. Isso aqui é uma expressão, uma revelação da grande paz que haverá no milênio, né? 4, julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos de necessidade e esmague o opressor. É bom que se diga que isso aqui vai acontecer no milênio, né? No milênio. Só que você sabe muito bem que alguns aspectos do milênio já estão operando em nós. Quando Jesus Cristo disse assim, o reino de Deus não virá com visível aparência,
porque o reino de Deus está dentro de vós. De que reino ele está falando aqui? Ele está falando do milênio. O reino de Deus é o reino do milênio. Só que para nós que somos cristãos, ele não virá com visível aparência. Por que não virá? Porque quando o milênio se manifestar, que será uma visível aparência, sim, quando ele se manifestar, nós já estaremos com o Senhor Jesus. Por si só, isso já é prova de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Porque há uma aparente contradição, né? Ora, se há uma profecia dizendo que o reino vindouro será aparente, como é que Jesus Cristo diz que dentro de nós está o reino de Deus e não virá para nós o reino de Deus com visível aparência? Porque para nós que somos a igreja, nós já teremos sido antes arrebatados, já teremos participado das bodas do Cordeiro, e quando vós viermos com Jesus, depois da grande tribulação, viermos com Ele, quando terminar a grande tribulação, nós vamos reinar com Ele no milênio. E aí então, o que eu estou querendo dizer? Que muitas dessas coisas se cumprirão no milênio, mas também já se cumprem hoje na vida da gente. Por exemplo, há promessas que no milênio não haverá doença, e hoje em Cristo Jesus nós podemos andar em cura, e quando a doença vem, nós reivindicamos essa promessa da aliança, essa promessa baseada no fato de que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, como diz Isaías 53, né? E isso se manifesta na nossa vida. Então, realidades do milênio se manifestam na nossa vida, porque nós já temos o reino dentro de nós. Até porque, irmãos, vejamos uma questão de lógica aqui, né? Uma lógica mesmo. Se bem as coisas da fé não têm a ver com lógica, mas a gente vai somando os pontos, a gente vai vendo que realmente tem bastante cabimento. Ora, irmãos, se nós já estaremos com um corpo glorificado durante o período do milênio, o que é um corpo glorificado? Olfato 100%, visão 100%, audição 100%, paladar 100%, tato 100%, um corpo que emana a própria glória de Deus, um corpo que não precisa dormir, um corpo que não adoece, um corpo que não precisa comer. Se quiser pode comer, mas não tem necessidade, porque não tem desperdício de energia. É um corpo energizado, ou seja, um corpo glorificado, um corpo que é igualzinho ao corpo que Jesus Cristo tem hoje. Este será o corpo glorificado que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que nós teremos durante o período do milênio, dos 1000 anos. Ora, irmão, se nós temos essa característica, nós não precisamos de prosperidade nenhuma, não é verdade? Nós já estamos cheios da glória de Deus. Não precisamos de prosperidade de plantações que dão a 100, 200 por um. Não precisamos de dinheiro no banco. Nós não precisamos de carro. Nós não precisamos de nada quando estivermos no milênio. Mas o milênio fala de todas essas prosperidades que eu falei aí. Então, para a gente, pouco importa se é milênio, se não é milênio naquela época, porque nós já estaremos com o corpo glorificado. E por si só, é por isso que eu falei que é uma lógica. É por isso que nós usufruímos, nós cristãos, filhos de Deus, usufruímos do reino de Deus, ou do milênio, já hoje. Veja bem, eu não estou dizendo que o milênio já começou, não é isso. O milênio é um período escatológico que se manifestará por 1000 anos depois da grande tribulação, está profetizado e vai se cumprir. Mas para nós que somos filhos de Deus, cristãos, nascidos de novo, o milênio já começou, ele já está dentro de nós, o reino de Deus já está dentro de nós. E os benefícios do milênio, quais sejam? Por exemplo, prosperidade, provisão, proteção, cura, preservação, vida eterna, tudo isso, vida que excede, vida mais que abundante, paz que excede todo o entendimento, direção do Espírito, todas essas coisas já estão disponíveis hoje para mim e para você. Amém? Então vamos daqui, esse salmo é um pouco escatológico, não preciso dar uma pequena aula de escatologia. Amém, queridos? Então, por que eu estou dizendo isso agora? Porque ele começa a dizer que, por exemplo, pensa assim, escatológica, profeticamente. Ele está dizendo no 4, julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos do necessitado e esmague ao opressor. Primeiramente ele está tratando dele mesmo, de Davi. Ele está fazendo um clamor para que Deus derrame da sua graça, porque ele tinha justiça, juízo, e faça isso. Mas em segundo lugar é uma tipologia e uma revelação da pessoa do nosso Senhor Jesus. Veja, o nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer isso no milênio, e Ele já está fazendo isso através de nós, na nossa vida.
Os aflitos e os necessitados, eles são acudidos por causa da presença do Senhor no nosso meio. Então o reino de Deus já está dentro de nós, o milênio já está dentro de nós. E também se manifestará visivelmente para todos os povos durante o período de 1000 anos, depois da grande tribulação. Versículo 6, por exemplo. Olha o 5, por exemplo. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Claramente uma alusão ao Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Versículo 6. Seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Está falando aqui de quê? De prosperidade. Então, ponto 1, ele está fazendo um clamor para que o rei Davi seja isso. Ponto 2, isso é uma tipologia do que acontecerá no milênio. E ponto 3, isso é algo que já acontece hoje na nossa vida, porque o reino de Deus já está dentro de nós. Amém, queridos? Nós somos abençoados, nós somos prósperos, nós somos filhos de Deus e temos a natureza de Deus. Versículo 7, olha só. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Então ele está falando de algo, eu sei que ele primeiramente é um clamor, uma oração que ele está fazendo por ele mesmo, por Davi, mas isso também é uma revelação da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. A abundância de paz vem por intermédio de Jesus. Mas veja como é que é interessante a nova aliança, né? A paz que excede todo entendimento é uma paz total, plena. Na verdade, a promessa de paz, prioritariamente, era a paz física mesmo, essa paz de não haver guerra, que é algo que se manifestará na sua plenitude no milênio. Mas é por isso que eu te digo, o reino de Deus está dentro de nós. O reino que está dentro de nós já é o reino do milênio. Tá? O milênio se manifestará e haverá abundância de paz, onde o príncipe da paz vai reinar. Ok? Mas o príncipe da paz, Senhor Jesus, já está dentro de nós, assim como o reino do milênio já está dentro de nós. Assim, nós temos a paz que excede todo entendimento. Como o reino de Deus está dentro de nós e essa paz milenial já está dentro de nós, mesmo que haja guerra ao nosso redor, isso não tem poder de nos atingir. Por quê? Porque há dentro de nós o próprio reino de Deus, irmãos. O reino de justiça, de equidade, de provisão, de preservação, de cura, de paz. Lembre-se que há uma expressão na Bíblia que diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Ele nos retirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Amém, queridos? E aí ele diz mais no versículo 8, domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Então, veja, apesar de ser uma oração de Davi para ele mesmo, também é claramente uma alusão do governo do Senhor Jesus Cristo no milênio sobre toda a terra. 9, curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. 10, paguem-lhe tributos os reis de Tarse e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, e ofereçam presentes. E 11, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações os sirvam. Claramente é algo profético a respeito do que vai acontecer no milênio. Mas olha o que diz o 12. Pois, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. É aqui que a gente vê claramente que Davi foi muito usado por Deus nesse salmo, né? Claro, todo salmo e toda a Bíblia é inspiração divina, mas é interessante que ele está pedindo, dizendo, concede ao rei, a mim, a Davi, ao teu juiz, para que eu como rei faça isso, faça aquilo. Mas veja o que ele diz sobre o que ele quer fazer. Pois ele, ou seja, o rei, acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele está dizendo que ele como rei, com a graça e os juízos de Deus, ele vai fazer isso, mas é claramente algo profético a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo, né? Que não só acudiu quando ele estava aqui na Galiléia e na Judéia pregando, como também acude hoje e como também vai fazer isso durante o período do milênio. Entendeu, queridos? Veja que coisa linda. E ele diz assim no 13, ele tem piedade do fraco e do necessitado,
e salva a alma dos indigentes. Não, irmão, qualquer um que clamar o nome do Senhor será salvo. Qualquer um que pede o auxílio do Senhor será acudido, será ajudado, será salvo, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor de toda a terra. Esse mundo hoje jaz no maligno, e o príncipe que há nesse mundo operando nos filhos da desobediência, como diz a Bíblia, é o príncipe desse mundo, é Satanás. Ele não tem autoridade para tocar a minha vida nem a sua vida, ele não pode, ele consegue a autoridade quando você dá a ele, através do pecado, e pecado, quando eu digo, é toda sorte de pecado, né? Se você tem mágoa de alguém, já está concedendo espaço para Satanás. Então perdoe logo em nome de Jesus todas as pessoas, em nome de Jesus, não guarde mágoa de ninguém, não importa o que a pessoa tenha feito, tá? Então, perdoe, eu sei como é que é isso, a gente passa por muitas coisas na vida, a gente é muitas vezes injustiçado, esquecido, difamado, muita mentira levantada sobre o seu nome e sobre o nome das pessoas, e quando a gente fica sabendo dessas coisas, a gente fica muito triste, muito desgostoso, mas a gente tem que perdoar, irmãos, porque se a gente não perdoa, isso é um pecado que o diabo tem acesso, tá? Então, o que muitas vezes prejudica a vida das pessoas é o pecado, né? E também a falta de conhecimento do que são em Cristo Jesus. Você é um embaixador, você é um representante do reino. Esse mundo não é a sua casa, irmãos. Esse mundo aqui, isso é uma coisa passageira. É algo que vai passar, isso aqui não vai permanecer. Não é verdade? Então, e outra coisa, do jeito que as coisas estão por aí, mas vai ser muito rápido o arrebatamento da igreja, está muito próximo, irmão, mas muito próximo mesmo. Nós não vamos passar pela grande tribulação e também não nos interessa quem é o anticristo, porque nós não vamos ver anticristo mesmo, tá? Tem gente que fica preocupada aí, dizendo, tem até uma nova agora, é o pessoal preocupado com as vacinas, porque diz que a vacina vai ter o chip, ou a vacina vai ter a vacina do Covid, vai ter algo eletrônico, que a pessoa, para confirmar que foi vacinado, isso é a marca da besta e tal. Irmão, isso pode não ser nada, mas mesmo que seja, então se alegra, porque antes de você ser marcado com marca da besta, você como igreja será arrebatado, irmão. Não tem que se preocupar, nós não vamos passar pela grande tribulação. Você tem que ter essa revelação bem firmada dentro de você. Você não vai passar pela grande tribulação. O anticristo não vai perseguir a igreja aqui, tá? Ele vai perseguir aqueles que se converterem depois que a igreja for arrebatada. Isso aí ele vai. Mas se você nasceu de novo, não tenha medo, amém? Medo é uma fé negativa, é uma fé no negativo, né? Não é a fé negativa, mas uma fé no negativo, amém? Não andem em medo. Deus não nos deu espírito de covardia. A palavra covardia lá algumas vezes é traduzida como covardia, mas na verdade é temor, estar com medo ou timidez. Deus não deu espírito de timidez, de covardia, está amedrontado, mas de um espírito de poder, de amor e de moderação. Essa intrepidez, irmãos, é que faz você andar em vitória. Muita gente confunde isso com arrogância. Não tem nada a ver com arrogância, porque arrogância, assim como orgulho, presunção e esses termos correlatos, sinônimos, eles têm a ver com relação ao que você se acha com relação a outras pessoas. Então o indivíduo orgulhoso, ele acha que ele é superior aos outros. O indivíduo arrogante, ele acha que ele é superior aos outros. Ele está numa situação melhor do que os outros. O indivíduo prepotente é assim. Mas veja, sempre tem a ver com relação aos outros. Mas andar em fé, em intrepidez, não tem nada a ver com você se comparando com os outros. Tem a ver com você não aceitando as circunstâncias nem a operação do maligno sobre a sua vida. Amém? Não tem nada a ver. Então, a intrepidez espiritual não é arrogância e orgulho, irmãos. Não aceite isso na sua vida, senão você vai andar em derrota. Porque o princípio da derrota começa quando a pessoa começa a pensar que tem que ser um coitadinho e que é isso mesmo, que é que se pode fazer. Pastor, mas a Bíblia não diz no mundo tereis aflições. Jesus não disse isso. Aflições, irmão, de perseguição. Não é de viver debaixo de doença, de enfermidade ou de situações difíceis que se levantam, mas você deve ir contra elas em o nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo quem você é, que você é um cidadão dos céus, que o reino de Deus está dentro de você, que você é um representante do reino de Deus. Não se submeta a essa situação enganosa do diabo, porque o diabo sabe
Como eu disse, estava dizendo, ele sabe que a única forma de você permitir que ele tenha governo sobre a sua vida é ou por pecado, as variadas formas de pecado, ou por falta de conhecimento, né? E essa falta de conhecimento pode levar a, por exemplo, você achar que é normal, você está sofrendo o tempo todo, né? Você está o tempo todo com problemas financeiros, ou o tempo todo com problemas de enfermidade, e você achar que isso é a sua cruz. Irmãos, cruz na Bíblia não tem nada a ver com doença, enfermidade ou miséria, não tem nada a ver com isso, nem pessoas, irmão. Tem gente que diz, fulano é a minha cruz. Não, irmão, a cruz de Cristo é a renúncia da sua carne, é a crucificação da sua carne. A Bíblia, Jesus disse, olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Cruz, irmãos, a pessoa pegar a sua cruz é renunciar à sua vontade. É aquilo que Gálatas capítulo 5 fala que o Espírito luta contra a carne. Então você tem que andar no Espírito, renunciando à obra da carne, crucificando a carne, ou seja, pegando a sua cruz e seguindo a Jesus. Amém? Então esse tipo de falta de conhecimento é que faz as pessoas ter medo, e por esse medo são atormentadas. Mas a Bíblia chega ao ponto de dizer que a salvação em Cristo Jesus nos livra do pavor da morte. Então quando você está com o pavor da morte, com certeza você não está andando conforme os preceitos da palavra, amém? Você tem que crer, mas pastor, não sabia que era assim, pois agora está sabendo. Você tem que andar em fé, irmãos, naquilo, nas promessas do Senhor, naquilo que está, como diz Oséias, o meu povo perece porque falta conhecimento da palavra. Nós temos uma aliança de sangue com Deus Todo-Poderoso. O que é nosso deveria ser dele, é dele por direito, a tua vida é dele por direito, as tuas vontades é dele por direito, mas também tudo que está no céu está aqui por direito disponível para você. É isso que significa a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Assim na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade. E tem pessoas que não conhecem plenamente essa aliança que nós estamos vivendo, têm a tendência de pensar que é de uma forma negativa essa oração do Pai Nosso, né? Então, se ele está com uma dor terrível, uma enfermidade mortal, diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A pessoa pensa que está dizendo assim, é como se dissesse, Senhor, se é da tua vontade eu passar por esta enfermidade, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Irmão, no céu não tem câncer, no céu não tem doença, no céu não tem enfermidade, no céu não tem miséria, no céu não tem falta de paz, no céu não tem nada disso. A vontade de Deus é manifesta aqui na terra através de você e de mim que somos da igreja, assim como ela é feita lá nos céus. Então nós somos agentes de Jesus, nós somos embaixadores da parte do reino de Deus para ministrar as verdades de cura, ministrar as verdades de salvação, ministrar as verdades de prosperidade, de provisão, ministrar as verdades de proteção, ministrar as verdades de paz. Você veja que eu sempre faço questão nas minhas ministrações de falar tudo que tem a ver com salvação, que é para que isso fique impresso no seu coração, amém? Você tem direito a viver uma vida de paz, você tem direito a viver uma vida de prosperidade e provisão, você tem direito de viver uma vida de cura, você tem direito de viver uma vida sendo guiado pelo Espírito, você tem direito, já foi dado, isso é algo que está liberado para você. Mas o diabo, ele é muito esperto, as pessoas pensam que o diabo é burro, burro nada, o diabo não é burro, irmão, vou deixar claro aqui, o diabo não é burro. Onde é que já se viu um ser espiritual com mais de 6, 7 mil, sei lá quantos mil anos antes que o homem fosse criado já existia? Você acha que ele é burro? Burro nada. E enquanto você está dormindo de noite em casa, ele está maquinando o que vai fazer. Então ele não é burro. A questão é que o diabo está submetido à autoridade de Cristo, e em Cristo ele não pode tocar você. E toda a sabedoria e os tesouros da sapiência estão escondidos na pessoa do Senhor Jesus. Então em Cristo nós somos protegidos, em Cristo nós somos abençoados, em Cristo é o Senhor. Assim como uma galinha coloca debaixo de suas asas os seus pintinhos, assim somos nós protegidos pelo Senhor, irmãos. É isso que nós precisamos entender. Então o diabo ele faz sempre da mesma maneira, porque ele sabe que é assim que funciona. Não é porque ele é burro. O diabo sabe
que se ficar o tempo todo martelando na sua cabeça, olha, cuidado com esse Covid, senão você vai pegar, cuidado, se ele ficar martelando isso o tempo todo, chega uma hora que você se cansa, ah meu Deus, estou com medo. Você não pode se submeter à mentira de Satanás. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem e você pode o que a Bíblia diz que você pode. Amém? É o que está escrito na palavra e é nisso que eu decido crer. Eu espero que você esteja crendo também dessa forma. Veja o versículo 16. Haja na terra abundância de cereais, que ondule até os cimos dos montes, seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como erva da terra. Também claramente uma alusão da multiplicação, não só de prosperidade, mas também das populações durante o período do milênio. Explicar isso, né, que muita gente não entende, sempre se faz essa pergunta nas minhas aulas de escatologia, e as pessoas sempre me perguntam, peraí, eu não entendo, se a Bíblia diz que nós seremos como os anjos, como é que vai haver multiplicação durante o milênio? Como é que o milênio vai ter gente se casando e tendo filhos, né? Você precisa entender que no milênio haverá dois tipos de gente, dois tipos de população. Nós estaremos lá, né? Nós que nascemos de novo, que seremos arrebatados, e também aqueles que serão ressuscitados, todos nós com o corpo glorificado, né? Estaremos andando aqui no milênio e tal, mas a Bíblia deixa claro que nós estaremos cumprindo um papel aqui no milênio. E qual é este papel? Reinar juntamente com Jesus. O que significa isso? Eu sempre gosto de brincar dizendo, nós seremos os funcionários públicos celestiais. Quem serão os juízes, quem serão os governadores, quem serão os prefeitos, vereadores, todas as lideranças da terra serão somente da igreja, só a igreja, ninguém mais, só a igreja, pessoas com corpo glorificado. Tá? Debaixo da autoridade do Senhor Jesus, que estará sentado num trono, julgando com cetro de ferro, lá na Jerusalém, que haverá no milênio, não é? Então, é por isso, nós somos um com Ele, estaremos ligados com Ele, e também estaremos sempre, então, durante o dia estaremos aqui nos lugares pelo mundo afora, e de noite, possivelmente à noite, eu não sei o horário, isso aí não tem uma pausa, não sei o horário, não tem isso na Bíblia, mas dá a entender que, veja bem, Deus estava com Adão e Eva sempre na virada do dia. Então o que dá a entender? Possivelmente no final da virada do dia, 6 horas da tarde, nós voltaremos, seremos, eu gosto de dizer isso, embora algumas pessoas se choquem, mas nós seremos teletransportados para Jerusalém. Por que, pastor, você está dizendo que verá isso? Parece coisa de filme de ficção científica. Bom, o que dá a entender que o corpo ressuscitado será como o corpo de Jesus foi aqui, quando estava ressuscitado. Um corpo cheio de glória, um corpo que se quiser comer, come, mas não tem necessidade, né? E um corpo que, quando os discípulos estavam fechados lá em Jerusalém, ele apareceu no meio deles. Aí você pergunta, e qual é a utilidade, né, de você dizer um negócio desse, que nós vamos nos teletransportar? Para que se cumpra uma profecia bíblica. A Bíblia diz que para sempre estaremos com o Senhor Jesus. Então não tem cabimento que se eu estou aqui, né, liderando uma cidade aqui, você está ali acolá, você está acolá, a gente tem que pegar um avião, né, 1 dia, 2 dias para chegar em Jerusalém, para poder se encontrar com Jesus. É por isso que nós teremos essa capacidade de teletransporte, irmão. Todos os dias estaremos com o Senhor e todos os dias estaremos sendo funcionários públicos aqui no milênio, porque isso é o cumprimento de outra profecia, que nós estaremos reinando com Ele. Todo mundo da igreja vai estar reinando. E eu creio também que reino de Deus não é para preguiçoso, né? Então, se Ele diz que está reinando, não é todo mundo sentado num trono só olhando ali, mandando os olhos. Com certeza é trabalhando nesse reino milenial. Bom, voltando ao ponto, teremos 2 tipos de pessoas no milênio. Essas aqui que são da igreja, que somos nós, e como diz a Bíblia, seremos como os anjos, não nos daremos em casamento, não teremos relações sexuais, até porque se é um corpo glorificado, não tem necessidades físicas. Vou dizer claramente aqui para você, essa é a característica do corpo, uma das características do corpo glorificado. Não há necessidades físicas, quaisquer que seja, de dormir, de descansar, de ter fome, de ter sede, e necessidades sexuais também. Então, por conta disso, por ser um corpo glorificado, não há nenhuma dessas necessidades, e aí se cumpre o que o Senhor disse, serão como os anjos, tá?
Mas e como é que vai haver multiplicação aqui no milênio? Vai haver multiplicação porque haverá um remanescente no final da grande tribulação, que vai escapar vivo depois de todas aquelas tribulações, e dentre este remanescente, há um povo dentre os judeus que vai se converter, e há um povo dentre os gentios que irá se converter. Os que não se converteram, que são aquela parábola, né, que fala das virgens nécias e prudentes, e nesse mesmo capítulo 25 de Mateus, fala também dos bodes e das ovelhas. Então, as virgens nécias e prudentes é uma representatividade do povo de Israel, que eram as virgens, ali é o sentido de pajem ou acompanhantes da noiva. A noiva é a igreja, as acompanhantes para entrar no milênio é o povo judeu que se converterá. Essas são as virgens prudentes, que têm óleo em suas lâmpadas. Lâmpada, a Bíblia diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Óleo é uma representatividade do Espírito Santo. Então, um óleo dentro da lâmpada de uma virgem prudente significa que ela se converteu. Ela tem o Espírito de Deus e um novo coração da parte do Pai. Certo? Então, a virgem nécia é aqueles judeus que não se converteram no final da grande tribulação. Então, esses que não se converteram, os judeus vão ser enviados para o inferno. Aqueles que se converteram vão entrar com os corpos normais, como esse meu e o seu que tem aqui no milênio. E terão também os bodes e as ovelhas, né, que são os gentios. As ovelhas são os gentios que se converteram, e os bodes são gentios que não se converteram. Os bodes que não se converteram, né, os gentios, esses serão enviados para o inferno, e as ovelhas que são gentios que se converteram vão entrar no milênio. Agora veja bem, em parte da população do milênio somos composta por nós, com o corpo glorificado, que não nos multiplicamos, né? Não teremos relações sexuais, não teremos filhos, tá? Mas a outra metade é de pessoas que entrarão com um corpo normal, como esse que nós estamos tendo aqui agora. Com certeza será uma população bem reduzida no início do milênio, porque depois de tantas mortes e tudo mais que vai acontecer na grande tribulação, a população que hoje é por volta de 7 a 8 bilhões de pessoas, um número arredondado deve entrar aí com alguns poucos milhões, tá? Para um mundo desse tamanho é muito pouca gente, né? Poucos milhões. Pra você ter ideia, há países na Europa que tem 15 milhões, 10 milhões de pessoas. Então nós vamos entrar no milênio com uma população equivalente a 2 países da Europa. Muito pouca gente para um mundo tão grande, né? E esse povo vai começar a se multiplicar. Só que 1000 anos de prosperidade, 1000 anos sem morte, 1000 anos sem doenças, 1000 anos sem ataques de animais, 1000 anos sem acidentes, que é o que vai acontecer nesses 1000 anos, vai fazer com que esse povo se multiplique aos montes. Então, daquele pouquinho de gente, no final de 1000 anos, já terá aproximadamente quase essa mesma população que nós temos hoje aqui. Amém, querido? Espero que tenha sido explicado essa questão da multiplicação do milênio. Ok? Então haverá esses 2 tipos de pessoa durante o milênio, tá? E outra coisa, né? Algumas pessoas ficam se perguntando. Ontem mesmo um rapaz chegou para mim e perguntou essa pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Mas peraí, está profetizado que o diabo será preso por 1000 anos e depois será solto? Por que ele precisa ser solto? Ele precisa ser solto. E por si só, isso também prova que as dispensações são reais, né? Porque tem alguns irmãos nossos que não acreditam em dispensacionalismo, que foi uma criação humana. Tá, e como é que a pessoa explica, por exemplo, por que o diabo é preso e depois precisa ser solto? Simplesmente dizer que é uma expressão da soberania de Deus é algo muito raso, que não explica mesmo o motivo pelo qual o diabo precisa ser solto. Sabe por que o diabo precisa ser solto no final do milênio? Porque existe uma coisa chamada dispensação, que são 7, né? 7 dispensações. A primeira, a da inocência, no período de Adão e Eva, no Jardim do Éden. Depois, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, que é essa que nós estamos vivendo, a dispensação da graça, e a dispensação do milênio, tá? Como toda dispensação tem a seguinte característica: é dada ordens a respeito do relacionamento do homem para com Deus, e no final do período da dispensação é requeridas as prestações de contas, tá? Aqui na nossa presente dispensação da graça, quais são as ordens que Deus nos deu?
Como filho de Deus, nós devemos crer, adorar e testemunhar. Crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Adorar, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. E testemunhar, porque Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a ordenança para a igreja, para aqueles que se dizem cristãos, né? E qual é a prestação de conta? O arrebatamento. Prestação de conta é o arrebatamento. Quem não se converteu, quem não aceitou Jesus, quem vive no mundão, né? Esse povo vai ficar. Então, a prestação de contas, de certa forma, já foi paga em Cristo Jesus, né? Mas é preciso estar no corpo para poder ter essa conta que Jesus pagou. Jesus pagou a conta por todo mundo, mas só as pessoas que aceitam é que recebem o recibozinho da conta paga, entendeu? Quem recebe Jesus, quem se converte, quem renuncia à sua vida de pecado, quem aceita Ele como Senhor e Salvador, tá? Salvador e Senhor, esse recebe o boletimzinho, o recibo. Que recibo é esse, pastor? O nome escrito no livro da vida e o registro de pecados apagado. Amém? Então isso aí é o recibo que se recebe, tá? Por ter renunciado à vida do mundo e ter aceitado Jesus como Senhor da sua vida, tá? Então isso é uma dispensação. Outra coisa, como é que se vai explicar, por exemplo, muita gente faz isso, né? O pessoal que é ateu gosta de jogar essa casca de banana. Vou pegar os cristãos agora, né? Vocês dizem que Deus existe, né? Que Deus é bom, tá? Que Deus é esse? Presta atenção, estou fazendo o papel deles aqui. Que Deus é esse que vocês dizem que sabe de todas as coisas, sabe o princípio e o fim, que é soberano, né? Que Deus é esse que, sabendo que o homem ia pecar lá no Jardim do Éden, deixou de propósito o homem à mercê de ter contato com aquele fruto lá, sabendo já que o homem ia pecar? É uma brincadeira cósmica. Esse Deus não existe. E se existe, Ele não é bom. É isso que esses atrevidos falam. Mas a única forma de você explicar isso, biblicamente, corretamente, é aceitando o dispensacionalismo. Por quê? Porque a ordem que Deus disse foi clara. Deus já sabia que eles iam pecar, né? Mas disse: olha, vocês podem comer de tudo que há no jardim, mas só não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer aquele fruto, você vai morrer espiritualmente, como se sabe, né? E perder acesso à árvore da vida e ser expulso, como aconteceu, e toda a queda, a consequência da queda, entre as quais a praga, doenças e tudo mais que há por aí. Pois bem, as pessoas dizem: olha aí, esse pessoal diz: olha aí, ó, tá vendo, Deus sabia por que ele deixou. Aí eu te pergunto, irmão, quem tem filho aqui, quem é pai, quem é mãe, quer que os seus filhos cresçam, que eles tenham sabedoria, que eles possam gerenciar suas próprias vidas, que eles se tornem homens e mulheres produtivos, que sejam prósperos? Todo mundo quer isso. Mas como é que isso vai se processar? Através de uma coisa chamada responsabilidade. Então, quando a criança é bem pequena, o pai começa, ou a mãe começa a dizer: vai ali, tal lugar, no supermercado e compra. Vai aqui e faz isso. Essas responsabilidades pequenas que são dadas, é que na hora lá a pessoa treme de medo, né? Mas essas responsabilidades é que vão trazendo o que? Maturidade aos filhos. E o Pai Celestial não queria que nós fôssemos marionetes, brinquedinhos, manipulados por Ele. Ele queria que nós crescêssemos, que tivéssemos responsabilidade. Então, veja quais eram as opções de Deus. Primeira opção: proteger totalmente o homem, não dar a ele acesso à árvore da vida, e seria eternamente um bonequinho na mão dele, não teria crescimento nenhum. Ou a opção B: sabendo que ele iria pecar, mesmo assim, dá a ele a opção de, pela fé, receber o Filho prometido, que é Jesus, e assim ele ter conhecimento e crescer. Só havia essas duas opções, porque Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, já sabia que o homem ia pecar. Então Deus preferiu ter alguém que amadurecesse, mesmo que caísse e depois se levantasse,
do que alguém que seria um bonequinho na mão dele. Eu trago agora um exemplo natural. Se você tem um filho e fosse aberto os céus assim para você, e você visse que o seu filho, quando tivesse o primeiro emprego, ele ia ser humilhado pelo empregador, quais são as opções que você teria? Primeira opção, nunca permitir que seu filho trabalhe para ele não ser humilhado, porque ia acontecer aquilo mesmo que você viu no mundo espiritual. Ou a opção segunda, ensinar o seu filho a superar essa situação e ele amadurecer, mas ele trabalhar e não viver na barra da saia da mãe a vida toda, né, irmãos? Então está claro que você vai preferir a primeira opção. Você vai ensinar seu filho para ele encarar as durezas da vida, né? Essa que é a verdade. Foi assim que Deus fez. Ele só tinha duas opções: ou ele deixava você super protegido, o homem super protegido como um boneco, ou ele ensinava o homem no caminho que ele deveria andar. Amém? Mesmo sabendo que ele ia cair e que ia ter essas consequências todas da queda e a maldição sobre a terra e tudo mais. Você está entendendo? Mas a única forma de você entender isso é aceitando o dispensacionalismo, porque fala, o dispensacionalismo, dispensações, fala que toda dispensação tem ordenanças a respeito da sua comunhão com Deus, e no final da dispensação tem prestações de contas. Todas as dispensações são assim, e no milênio será assim também. No milênio tem a ordenança. Qual é a ordenança? Ser fiel, adorar e obedecer ao Rei dos Reis que estará sentado lá no trono em Jerusalém. Qual será a prestação de contas? A única forma é soltando o diabo. Por isso que se solta o diabo. Porque o diabo é quem tenta as pessoas, o diabo é quem prova as pessoas. O diabo é o provador, ele é o tentador, ele traz situações terríveis, e a forma como você reage diante delas que vai mostrar quem você é. Né? Então a espiritualidade verdadeira, ela não é demonstrada por atitudes premeditadas, mas a espiritualidade verdadeira é demonstrada pela reação espiritual diante do provador, diante do tentador, que é Satanás. Então, como eu disse aqui logo no início, se alguém está difamando você, a forma como você reage é que vai dizer o nível de espiritualidade que você tem. Se você vai difamar também, você está pecado como todo mundo. Mas se você se resguarda e decide seguir uma vida de fidelidade a Deus, o Senhor, cedo ou tarde, vai fazer a sua justiça na sua vida e vai te proteger. Amém, queridos? Eu estou dando um exemplo aqui para você entender. Então, a espiritualidade verdadeira, o nível de espiritualidade de uma pessoa não é pelas ações que faz. Porque fez o bem nisso, porque ajudou naquilo. Isso você deve fazer, mas isso não vai provar quem você é. Mas na hora que você for pressionado, o que tem que sair dentro de você é a palavra. O que tem que sair é uma vida de fidelidade a Deus na hora da pressão. Amém? Então, veja bem, é por isso que existe o dispensacionalismo, tá? E o dispensacionalismo explica isso aí. Por isso que o diabo precisa ser solto. O diabo precisa ser solto porque toda a população, quase toda a população de pessoas que nascerem durante o milênio, que será aí talvez 95% da população do milênio no final dos 1000 anos, essa população toda são de pessoas que não sabem o que é a tentação, não sabem o que é a provação, não sabem o que é sofrimento, não sabem o que é doença, não sabem o que é falta. Por quê? Porque no milênio o diabo estará preso, e quem faz o mal, olha a prova aí de quem é que faz o mal, hein? Não é Deus não, é o diabo. Quem faz o mal, quem traz miséria, quem traz doença, quem fere e mata as pessoas, mata, rouba e destrói, como diz João capítulo 10, versículo 10, quem faz isso é o diabo. Então, como ele está preso, por isso que o milênio é essa prosperidade toda. É necessário ser solto para o quê? Mostrar-se a verdadeira intenção desses 95% de pessoas que nascerão no milênio. E, tristemente, a palavra de Deus diz, profeticamente lá em Apocalipse, que quando o diabo for solto, haverá ainda uma grande rebelião. O que é que isso nos mostra? Que grande parte das pessoas que nascerão no milênio vão ser enganadas por Satanás. Como assim, pastor? Que tipo de engano? Muito simples. O diabo vai chegar e dizer, quem te disse qual é a obrigação que você tem de adorar aquele Rei dos Reis ali sentado ali, esse aí que se diz Jesus? O diabo vai dizer, qual é a obrigação que você tem?
Quem te obrigou? Isso é uma ilusão. Você foi criado com essa coisa, é uma lavagem cerebral, né? Isso não é verdade e tal. E o diabo vai começar a fazer as pessoas questionarem a necessidade de obedecer a Jesus. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que cairá fogo do céu e vai consumir todos esses rebeliosos, que são compostos de pessoas que, por causa da tentação do diabo que será solto, mostrarão na verdade a realidade dos seus caráteres, né? das suas índoles, de quem eles são realmente. Amém, queridos? Então, nos últimos versículos, para finalizar, ele, depois de fazer esse clamor profético, né? Porque esse é um clamor profético mesmo, porque é a profecia a respeito do Rei dos Reis, do Senhor Jesus, o salmista Davi, no seu último salmo, ele termina dizendo uma bendição a Deus, né? Adorando e dizendo o seguinte no versículo 18 e 19: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios, né? Só Ele opera prodígios. Versículo 19: bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém, amém e amém. Irmãos, antes de finalizar, eu quero dizer, muita gente está mandando mensagens aqui, mas eu não consigo ler, e eu vou fluindo assim, ministrando, né? A nossa live tem essa característica, como é um salmo da fé, não é? Então nós estamos passando aquela revelação que tem a ver com o salmo. E é por isso que às vezes a gente não vê o que vocês estão escrevendo aí, tá? Mas eu creio que vocês foram grandemente abençoados com esse Salmo 72, e nos próximos salmos nós vamos retomar aquela sequência, né? A gente tinha feito, acho que o último foi o 77, então não se admire se agora, depois de 72, a gente passe para o 78, né? Porque a gente não esquecemos de ministrar sobre o 72, que é esse que nós ministramos agora. Amém, queridos? Então, toma posse dessas realidades. Você é um cidadão de Deus, você é um cidadão dos céus, e o reino milenial, o reino de Deus, já está dentro de você. Você tem direito a todas essas coisas: vida, provisão, prosperidade, proteção, cura, paz. Tudo isso aí é um direito teu, que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Viva segundo essas verdades, e você vai ver que é muito fácil viver uma vida de vitória se formos fiéis e crermos de todo o coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? Sejam abençoados em nome de Jesus.